O que é o homem diante do universo? Um tudo em relação ao nada. Um nada em relação ao tudo. Um meio termo entre o nada e o tudo. Oi gente! Bem-vindos ao Luftballon. Eu sou Bruno Neco e você está a bordo do nosso balão de ideias. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês um filme que eu gosto muito. Um filme sobre o espaço, sobre o lugar do ser humano diante do universo. Inclusive um dos melhores filmes sobre o tema que eu acho assim ever. Na verdade não estou falando nem de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e nem de Solaris. Estou falando de Gravidade. Gosto muito de Gravidade. Antes de comentar sobre o filme, eu queria te pedir para se inscrever no canal. Eu sei que você está olhando meus vídeos sem se inscrever. Vamos lá! Faça uma forcinha de se inscrever aqui embaixo, clica no botão vermelho. E se você já é inscrito, acho que falta uma coisa. Falta você clicar no botão de ativar as notificações, que é esse sininho ao lado do botão de inscrever-se. O filme é de 2013 e conta com a Sandra Bullock e com o George Clooney como protagonistas. E ele é dirigido pelo Alfonso Cuarón. O filme é muito eficaz numa coisa que eu gosto muito: fazer você ficar no lugar do protagonista, sentir na pele o que ele está passando. E a protagonista nesse caso é o papel da Sandra Bullock, que foi ao espaço ajudar num conserto de um defeito numa estação espacial, e por causa de um outro acidente numa outra estação espacial, alguns destroços começam a entrar em órbita e eles precisam lidar com esse problema. O que eu gosto no filme é que, ao ser colocado no lugar da protagonista, você se sente como alguém perdido totalmente no universo. O diretor utiliza muitas coisas para que isso aconteça, sabe? Câmera em primeira pessoa, plano de sequência, a abertura de campo para você entender o tamanho do ser humano em relação ao universo, em relação ao espaço, à Terra. E vendo esse filme, sentindo a angústia de estar ali no lugar dela, eu fiquei me lembrando de um vídeo, na verdade são vários vídeos que viralizaram na internet, comparando o tamanho do ser humano ao tamanho de outros astros, de outros corpos do universo. Quando eu vou falando, eu vou deixar inclusive ele passando aqui no cantinho pra você perceber do que eu tô falando aqui. E aí, eu me lembrei de uma teoria filosófica do Blaise Pascal, que vai dizer o seguinte: o homem é uma miséria e uma grandeza ao mesmo tempo. O que isso significa? Significa que, ao mesmo tempo, eu sou pequeno em relação ao universo. Eu tô falando também não só de tamanho, né, como vocês estão vendo aqui nesse videozinho, mas também estou falando de potência. O universo tem uma grande potência sobre minha existência. A qualquer momento eu posso finalizar minha existência por um movimento simples do universo. Sei lá, tô falando em Terra, por exemplo, você pode ser vítima de uma catástrofe que você não teve culpa direta nenhuma sobre isso. Pode, sei lá, cair um raio na sua cabeça, você tá envolvido num terremoto, você ser pego por uma tempestade, sabe? Essas coisas, o universo é potencialmente maior do que a gente. E não tô falando só de catástrofe não, tô falando inclusive de meios biológicos, que a gente pode, sei lá, pegar uma doença, contrair uma bactéria e alguns dias acabar a nossa vida. Isso faz com que nós sejamos, assim, nas palavras de Pascal, um caniço. O que é um caniço? É um graveto muito frágil que pode quebrar a qualquer momento. Então, nossa existência, ela tá por um fio, por uma gota. É mais ou menos isso que a Riley, se não me engano, se tiver o nome errado vou colocar certo aqui o nome dela, mas o que ela sente diante daquela situação toda. A qualquer minuto, a qualquer instante, ela pode morrer. Assim como qualquer passo errado, assim como qualquer coisa que ela faça diferente do que seria o provável, ela pode findar sua existência porque ela é um nada diante do universo. O que somos nós? Nós diante da existência, nós precisamos de oxigênio para respirar. O oxigênio dela estava acabando. Nós precisamos da gravidade, né, o nome do filme, para nos manter firmes sobre o solo, e ela estava perdida na imensidão vazia. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de fazer nossas necessidades básicas, ou seja, tudo estava ali privado dela, e a qualquer momento o oxigênio dela podia acabar, e você sente isso pela respiração
frustração dela, pela angústia, pelo medo que ela sente, e isso pode terminar a nossa vida. Por outro lado, o que é interessante no filme é que ele não só te joga, não te lança nessa angústia existencial, mas ao mesmo tempo ele faz com que você perceba o outro lado da teoria de Pascal, que é o quê? Você também é grande. Você não é só essa miséria, esse nada, esse vazio. Você também é grande. Por que nós, seres humanos, somos grandes? Ao contrário de outros animais, ao contrário de outros seres existentes na Terra. Porque nós temos a capacidade de influenciar na existência a partir da nossa capacidade racional. A nossa razão faz com que nós sejamos grandes. Não somente por poder fazer coisas através dela, sabe? Estou falando aqui inclusive de que a própria razão, presta atenção nisso, a própria razão é que, por ser grande, revela a nós a nossa miséria. Ou seja, olha que engraçado, a nossa grandeza está no fato de nós sermos os únicos seres existentes capazes de reconhecer a nossa miséria. Então ser grande significa saber que somos pequenos. E por isso, vou voltar lá no filme, quando ela reconhece que, apesar dela não saber de quase nada ali, mas ela tinha a razão, ela precisava utilizar esse único instrumento que faz com que nós sobrevivamos, né, como diz o Nietzsche. Os animais têm garras, as aves têm asas, outros animais têm venenos. A nossa única maneira de sobreviver, a nossa único escape é a racionalidade. É um instrumento para a nossa manutenção de vida. E aí ela começa a ir de estação em estação, ela começa a ler os manuais, ela começa a arquitetar um plano para sair dali. Eu não vou dizer se isso deu certo, né? Eu vou dar spoiler aqui para você, que eu quero que você veja o filme. Mas o que eu sei é que, nesse momento, ela vence o medo, ela vence o universo, porque ela tem um instrumento que pode manipular, de alguma forma, os eventos que pareceriam por hora imanipuláveis. Então, isso está posto para ela no momento em que ela toma essa atitude. Eu quero comentar aqui outras coisas, como por exemplo, a fotografia do filme, ela proporciona você a se sentir alguém atuante. Tem um momento, uma cena muito bonita em que a protagonista está no centro da imagem, ao redor de uma porta circular assim da nave, e isso remete, obviamente, diretamente a uma criança dentro do útero. Inclusive, os cabos que saem da protagonista lembram cordão umbilical. Isso quer dizer, nós estamos a todo momento sendo gestados pelo universo. Somos filhos desse universo. Mas o universo, ao mesmo tempo, também nos amedronta. Ele é essa mãe, sabe, selvagem, que destrói sem querer, avassala sem pensar, porque não há racionalidade no universo, né? As coisas acontecem num eterno devido. Inclusive, fica aqui uma provocação para você assistir o filme Mãe. Quem sabe eu faço uma crítica dele aqui no canal. Na verdade, comenta aqui embaixo se você quer que eu faça uma crítica de Mãe aqui no canal. Então é isso por hoje. Fica aqui a dica. Curta, comente, compartilhe. Vamos fazer parte dos nossos balõezinhos aqui do Luft Balloon, ok? Até a próxima!